Então vamos começar a corrigir as atividades. Pessoal, na segunda-feira, o que vai acontecer então? Na segunda-feira, a gente está aqui no. Como é o nome dessa parte? Essa parte é a hora do estudo, né? A hora do estudo, a hora da atividade, sei lá. Vou voltar agora. A hora do estudo. Então, essa parte chama hora de estudo. Na segunda-feira, eu vou pegar algumas questões que eu acho que são as mais importantes do caderno de atividades, tá? Beleza? Do livro de atividades. Para mim é na mesma apostila, né? Para vocês é um livro separado. Então a gente vai pegar aqui, ó, calorimetria, página 16 do livro de atividades e vamos resolver algumas questões daqui na segunda-feira. Beleza? Então segunda-feira a gente tem 2 aulas seguidas, né? Certo? Dá pra gente fazer um montão de atividade daqui. Beleza? Fechou? Tranquilo? E daí na quarta vocês fazem a prova, né? De quarta-feira vocês têm 1 hora para fazer a prova no positivo 1. Então vamos começar aqui. 8h14, tá tranquilo. Pessoal, então a primeira questão que tinha ficado para vocês aqui era a questão número 21, PUC Minas Gerais. Ele fala assim, ó, quando aquecemos água em nossas casas utilizando um recipiente aberto não quer dizer que se a panela estiver fechada com tampa vai fazer diferença, tá? Já explico uma diferença aqui. Sua temperatura nunca ultrapassa os 100 graus Celsius. Isso ocorre por quê? Então, por que a água não passa de 100 graus Celsius? Então vamos olhar lá. Letra A. Ao atingir essa temperatura, a água perde sua capacidade de absorver calor? Não faz sentido nenhum, né? Não, a água continua absorvendo calor a qualquer temperatura. Se eu colocar calor, ela absorve. É assim que funciona a natureza, né? A letra B. Ao atingir essa temperatura, a água passa a perder exatamente a mesma quantidade de calor que está recebendo, mantendo assim sua temperatura constante. Não faz muito sentido, tá? A ideia até tem a ver, né? Certo? Lembre que o objeto mais quente joga o calor para fora. Então, se eu esquentar a água pra caramba, a água começa a jogar calor para fora. Mas não é a mesma quantidade que ela recebe. A letra C. As mudanças de fase ocorrem a temperatura constante? Sim, letra C, gente. Então, aqui na questão 21, resposta correta, letra C. Sempre que eu tenho uma mudança de fase, a temperatura não muda. Então, quando eu estou fervendo a água vai ficar a 100, que é a temperatura máxima, e não vai esquentar mais. Beleza? Então, essa é a temperatura em que a água vai ferver. A letra D ele fala: ao atingir essa temperatura, a água começa a expelir oxigênio e outros gases nela dissolvidos. Ah, na prática, quanto mais quente a água, menos gás ela consegue absorver. Tá? Menos gás consegue ficar solúvel dentro dela, né? Mas não é por causa disso, não tem nada a ver. Tudo bem? Pessoal, então antes de a gente passar para a próxima questão, eu vou comentar 2 coisas aqui. Então, a primeira, é, aquecimento global. Sim, não é aquecimento global, o nome correto seria é, mudanças climáticas. Tem gente que fala, mas o oceano aumentou meio grau Celsius. Isso não é um problema. Isso é um problema por quê? Porque com a água mais quente, dissolve menos oxigênio lá. E com menos oxigênio, os peixes vão ter, peixe e qualquer outro tipo de vida, né, que precisa de oxigênio, vai ter mais dificuldade em obter esse oxigênio. Beleza? Certo? Pensa que é como se o nosso ar tivesse menos oxigênio. Nosso ar aqui, o ar que a gente respira, é só 21% de oxigênio. Se tivesse muito menos, seria um problemão pra gente, né? Certo? E outra coisa, aqui mais uma coisa mais palpável. Quando a gente coloca alguma coisa para cozinhar, o tempo de cozimento, independente do que você vai cozinhar, tá? Certo? E eu tô falando cozinhar e não fritar ou ferver ou assar. Cozinhar. O tempo de cozimento, ele depende somente da temperatura. Só da temperatura. Então, o tempo de cozimento, ele é diretamente proporcional à temperatura. Então, se você coloca a água lá a panela para esquentar, ela chegou a 100 graus Celsius, a água não vai ficar mais quente. Então, o tempo de cozimento do que você colocou depende da temperatura, que é 100 graus Celsius, temperatura em que a água ferve. Então, o tempo de cozimento da batata, por exemplo, ele vai ser igual, independente se você colocar pouca batata ou muita batata. Ou se você colocar no fogo alto ou no fogo baixo, porque a temperatura, quando está fervendo, é a mesma. Então, uma coisa que todo cozinheiro sabe e todas as pessoas deveriam saber é quando começa a ferver, não importa a quantidade de calor que você coloque, não vai fazer ficar mais quente ou vai cozinhar mais rápido, porque a temperatura já chegou no máximo possível, que é 100. Então, começou a ferver, você abaixa o fogo. Essa é a regra da cozinha, tá? Na panela de pressão, o que acontece?
Quando você aumenta a pressão da água, a temperatura que ela ferve aumenta. Então, dentro de uma panela de pressão, em vez da água ferver a 100, a água vai ferver a 130. Se você aumenta a temperatura dentro da panela, porque a pressão é maior, você diminui o tempo de cozimento, certo? Então, se você quer cozinhar uma coisa mais rápida, não adianta deixar no fogo alto. Não adianta você colocar no meio de uma fogueira. O que adianta mesmo é colocar numa panela de pressão. Beleza, pessoal? Então aprendo. Começou a ferver, abaixa o fogo. Isso vale para tudo, tá? Você nunca vai ver uma receita que fala assim, cozinhe em fogo alto. Não, tá? Geralmente é cozinhe em fogo baixo, porque não faz diferença. E você economiza gás e economiza dinheiro e recursos do planeta. Olha que beleza. Bom, já foi então a 21, né? Vamos para 22. A 22 fala assim: a água pode ser encontrada na natureza nos estados sólido, líquido ou gasoso. Conforme as condições, a água pode passar de um estado para outro através de processos que recebem nomes específicos. Então, são aqueles processos que eu passei o nome para vocês na aula passada, né? Um desses casos é quando ela muda do estado gasoso para o líquido. Então, quando a água de gás se torna líquido, assinala a alternativa que apresenta o nome correto dessa transformação. Então, pessoal, como que é o nome da transformação do gás para líquido? Ele falou aqui da água, mas poderia ser qualquer material, né? Então, letra A, sublimação? Não, sublimação é do sólido para gás. Vaporização? Vaporização é, vaporização é do líquido para o gás, ok? Solidificação? Solidificação é do líquido para o sólido. Letra E, fusão. Fusão é do sólido para o líquido. Então é quando o gelo derrete, né? A única que sobrou aqui, né? Letra D, que vai ser a correta, condensação. Então, condensação é quando o gás se torna líquido. Pessoal, a condensação, ela também pode ser chamada de liquefação, ok? É importante lembrar disso. Quando a gente pega um copo de alguma bebida gelada e você percebe que depois de um tempo o copo está suado, de onde veio essa água por fora do copo? Será que o copo vazou? Não, né? Essa água era a umidade do ar, que era um vapor, que condensou, né? Condensou, passou de gás para líquido na borda do copo, porque o copo está gelado, né? Certo? Como o copo está gelado, o copo rouba calor desse vapor presente no ar, da umidade relativa do ar. O orvalho é a mesma coisa, né? O orvalho seria a condensação da umidade relativa do ar. Por isso tem muito mais orvalho quando a umidade relativa do ar está alta e pouco orvalho quando a umidade relativa do ar está baixa. Certo, gente? Belezinha? Então essa era a número 22. Vou colocar, certeza que vou colocar para vocês uma questão dessa na prova, tá? Uma questão que você vai ter que dizer, eu vou descrever um processo e você vai ter que dizer o que está acontecendo aqui, né? Qual deles está acontecendo? Qual das transformações? A prova de vocês vai ser na quarta-feira. Bom, agora vem as questões de continha, né? Então, questão 25. 21, 22 e 25. 25 fala assim: um cubo de gelo de 800 gramas está a uma temperatura de 0 graus Celsius. Então, só nessa primeira frase, você pode perceber o seguinte: se o gelo está a 0 graus Celsius, ele está na maior temperatura possível que ele aguenta. Não tem como deixar o gelo mais quente que isso. Significa que, nesse momento, todo o calor que eu colocar nesse gelo serve para ele derreter. Não serve para ele ficar mais quente. Ele não vai ficar mais quente. Então, continuando lá. Um cubo de gelo de 800 gramas está a uma temperatura de 0 graus Celsius. Vamos escrever essas informações aqui, né? Então, começar as questões de conta. Página 61, questão número 25. Então, a questão falou que a massa do cubo de gelo é 800 gramas. A temperatura inicial dele, que fala que é 0 graus Celsius, não é uma informação relevante na questão, é só para você saber que já está na temperatura limite. Daí a questão continua ali, ó. Sabendo que o coeficiente de calor latente de fusão do gelo é igual a 80 calorias por grama. Então, o calor latente da fusão do gelo, vou chamar de calor latente do gelo, é de 80 calorias por grama. O que significa isso? Que para cada grama do gelo derreter, ele precisa absorver 80 calorias. Determine a quantidade de calor que deve ser fornecida ao gelo para que ele se transforme totalmente em água. Como o gelo vai trocar de fase, calor latente e não calor sensível. Equação aqui. Calor latente é M vezes L. Essa é a equaçãozinha, né? Calor latente é a massa, que é 800, multiplicado pelo L, que é 80. Então, a quantidade de calor latente, 8 vezes 8, 64. Com os 3 zeros, 64 mil calorias. Então tá aqui.
esse é o nosso resultado da questão 25. Fácil, gente? Alguma dúvida? Tranquilão, por enquanto? Hein? Tudo de boa? Tá tranquilo, professor. Beleza, agora. Beleza. Continuando então, gente. Questão número 26. Essa caneta já está quase no final também da vida. Questão número 26, então aqui embaixo. Ela começa aqui. Considere o diagrama para uma determinada substância. E aqui a gente tem um diagrama, tá? Vejam que no eixo vertical tem a temperatura, no eixo horizontal a quantidade de calor. Então, basicamente, quando eu vou colocando calor, a temperatura vai aumentando. E a gente tem que analisar lá o que está acontecendo, né? Então, eu vou ter que desenhar, porque senão eu vou ter que ficar virando a página. Então, vamos voltar para cá e vamos fazer o desenho. Temperatura, calor. O gráfico tem esse formato. Vou colocar os pontos aqui em azul. Esse é o ponto A, esse é o ponto B, esse é o ponto C, esse é o ponto D. Então agora sim, eu vou ver a página, a gente precisa ficar indo e voltando, né? Então a questão fala assim, ó, sabendo que a transformação ocorre no sentido de A para D. Então, vai de A até D. Pode-se afirmar que no trecho, então vamos olhar lá cada um dos trechos. A questão fala, no trecho AB, a substância está na fase líquida. Bom, no trecho AB, a gente pode perceber que a temperatura está aumentando. Se a temperatura está aumentando, isso significa que, se a temperatura está aumentando, significa que ele está absorvendo calor sensível. Então aqui eu só tenho uma fase. Ou é sólido, ou é líquido, ou é gás. Mas eu não posso afirmar que aqui é líquido, porque aqui poderia ser sólido também, né? A questão não fala nada sobre isso. Então, a letra A está errada porque eu não posso afirmar esse tipo de coisa, né? A letra B. A letra B fala assim, BC está ocorrendo fusão seria o sólido virando líquido, ou vaporização, que é o líquido virando gás. Do B até o C, vejam que a temperatura não muda, né? Do B até o C, a temperatura é sempre a mesma, é constante. Se a temperatura é constante e o objeto está absorvendo aqui uma quantidade de calor, quer dizer que nesse trecho ele está mudando de fase, ele está recebendo calor latente. Significa que entre B e C, realmente ele está mudando de fase. Então pode estar ocorrendo uma fusão do sólido virar líquido? Pode. Pode estar acontecendo uma vaporização do líquido virar gás? Pode também. Então, a resposta correta já é a letra B, tá? Certo? Letra C. CD há apenas vapor. De C até D há apenas vapor. Mais uma vez, eu não posso afirmar esse tipo de coisa. Eita, tem alguém parado na frente da minha casa apontando para dentro da minha casa. Que esquisito. Olhem isso. O carro parou e está apontando. Chama a polícia. Não, mas é um condomínio fechado. Tá de boa. Se a pessoa entrou, ela teve autorização para entrar. Que esquisito. Bom, continuando. Na letra C, então, ele está falando que entre C e D tem só vapor. Mas não, né? Porque se aqui aconteceu uma fusão, então seria sólido, líquido, líquido. Né? Sólido, sólido, líquido e líquido. Então não tem só vapor. Eu não posso afirmar que tem só vapor. Né? Não dá para saber. Letra D. BC é uma mistura de líquido e vapor. BC é uma mistura de líquido e vapor. Se aqui estiver fervendo a água, seria líquido e vapor. Mas se aqui estiver derretendo, seria sólido e líquido. Então é uma mistura. B e C é uma mistura. Mas eu não sei se é entre líquido e vapor ou se é entre sólido e líquido. Por isso não dá para afirmar. E a última letra E, ele fala, CD está ocorrendo transição de fase. CD, a gente tem mudança de temperatura. E se eu tenho mudança de temperatura, não tem como ter mudança de fase. Mudança de fase acontece com temperaturas constantes. Por isso que a resposta correta é a letra B. Deu para entender, gente? Tranquilo? Certo? Ok. Número 27 agora. A 27 acho que dá para eu rabiscar no próprio gráfico aqui com vocês. Então a 27 fala assim. Cadê? 27.
A mudança do estado físico de determinada substância pode ser avaliada em função da variação da temperatura em relação ao tempo, conforme o gráfico a seguir. Considere que, a 0 graus Celsius, o composto encontra-se no estado sólido. Então, vejam que nesse trechinho número 1, ok? Nesse trechinho número 1, a temperatura está aumentando, bem pequenininho aqui, né? Como ele falou que a 0 está no estado sólido, então é o sólido esquentando. No trecho 2, esse sólido está recebendo calor, mas não está esquentando, ou seja, ele está derretendo, né? Então aqui ele derreteu. Então, no trecho 2, o sólido derreteu. Então eu tenho sólido derretendo para virar líquido. No trecho 3, já derreteu totalmente para líquido, e o líquido vai esquentar agora. Se não tivesse derretido completamente, o líquido não poderia esquentar, e ele está esquentando. Então o líquido esquenta de 40 até 148, que seria a temperatura máxima desse líquido. Na fase 4, esse líquido já atingiu a temperatura máxima, não, por isso não consegue esquentar mais, e ele vai começar a ferver, vai começar a virar vapor. Por isso que está horizontal essa linha, né? Porque ele está absorvendo calor para virar vapor. E depois o vapor pode ser aquecido. A questão fala assim, ó, no gráfico, encontra-se a substância no estado líquido em quais pontos? Nos pontos, vejam o que eu falei. No 3, eu tenho o líquido esquentando. Então aqui eu tenho só líquido. No trecho 2, eu tinha o sólido virando líquido. E no trecho 4, eu tenho líquido virando gás. No trecho 5, eu só tenho gás. E no trecho 1, eu só tinha sólido. Então, onde que eu posso encontrar líquido? No 2, no 3 e no 4. Resposta correta, letra C. Beleza, gente? Tranquilo? Difícil a questão? Não é, né? Certo? Então, no gráfico, basicamente, sempre que for horizontal, eu tenho uma mudança de fase, por isso eu posso encontrar em dois estados diferentes. Quando eu tenho uma linha inclinada, ele está mudando de temperatura, portanto, tem que ser uma substância pura, né? Não pode ser mistura. Então, essa é a questão número 27. 27 aqui. 28. Analise os gráficos e faça o que se pede. Então, acho que essa aqui eu tenho que escrever no caderno. 28. Analise os gráficos e faça o que se pede. Então, vamos fazer assim. A questão fala assim, no gráfico 1, encontram-se destacados os pontos A, B e C. Escreva os nomes das respectivas fases representadas por ele. Então, eu tenho na letra A, B e C. Então, o que eu falei para vocês é o seguinte. O A está desse lado aqui, do lado esquerdo, ele sempre vai ser sólido. Beleza? O que está no meio das perninhas aqui, no meio do Y, que é o C, sempre vai ser líquido. E o que sobra, tudo que está desse lado B, é gás. Fechou? Bem simples, né? Então tá aí, gente. Essa é a resposta da letra A. Então sempre vai ser assim, tá? Colocou um diagrama desse, sempre vai ser assim, não tem muita escolha. Letra B. A letra B. No gráfico 2, foram colocadas setas que indicam mudanças de fase. Então aqui no gráfico 2, a gente tem setas que indicam mudança de fase, né? Escreva o nome das mudanças de fase representadas pelas respectivas setas. Então a gente tem seta número 1 e 2 e 3. Vou colocar 1, 2 e 3 aqui. 4, 5 e 6. E a gente tem que escrever o nome de cada mudança dessa fase aí. Vou pegar outra caneta. Não. Vou usar essa caneta até ela morrer. Então, número 1. Veja que aqui eu tenho sólido, aqui eu tenho líquido, aqui eu tenho gás. A 1 está indo de sólido para líquido. De sólido para líquido é a fusão. A 2 é o contrário, é de líquido para sólido. De líquido para sólido é solidificação. Então, fusão, gelo derrete, solidificação, água congela. 3. O 3 está indo de líquido para gás. De líquido para gás pode ser vaporização, pode ser ebulição, ok? Então eu vou colocar aqui vaporização. Vaporização ou ebulição, né? Tem um processo que transforma, que é a evaporação. Mas daí a evaporação depende de vários fatores, não depende só da temperatura e pressão, tá? Porque olha aqui, esse gráfico está dependendo só da temperatura e pressão. E para a água, ela evapora a qualquer temperatura. O álcool também, né? Evapora a qualquer temperatura. Não precisa necessariamente estar muito quente para ele evaporar. A número 4. O número 4 é de gás para líquido. Bom, de gás para líquido é condensação. Foi o que a gente resolveu na questão, uma das questões anteriores. Também pode chamar de liquefação, tá?
Liquefação. 5. Assim que eu estou indo de sólido direto para gás. Quando vai de sólido direto para gás, é o que acontece com a naftalina, ou com gelo seco. É a sublimação. Então, é meio raro a gente ver isso na vida real, né? Mas acontece. E o 6 seria o contrário, de gás para sólido. Isso é mais raro ainda, tá? Beleza? Ver um gelo seco se transformar em gás, a gente até já viu. Agora, o contrário é bem difícil. Ele chama ressublimação. Ou pode ser também sublimação inversa, mas é um nome menos usado. Eu não sei se já tiveram a oportunidade de brincar com gelo seco e tal. Primeiro que se você segurar ele na mão, ele queima a sua mão de uma forma absurda, tá? Porque ele é bem gelado, ele é menos 80. Mas teve uma festa, eu não lembro onde foi. Acho que foi nos Estados Unidos, deve ter sido Estados Unidos, país de gente que não é muito esperta. E eles compraram 30 quilos de gelo seco e jogaram na piscina para ficar aquela fumacinha assim e tal. Só que gelo seco é gás carbônico. Então as pessoas pularam na piscina e em cima da água estava só gás carbônico. Daí você tirou a cabeça da água, foi respirar e não tinha oxigênio para a pessoa respirar. Daí teve uma pessoa que morreu e outras pessoas lá ficaram intoxicadas por gás carbônico, tiveram que ser internadas e tal. É um problemão, né? Certo? Continuando aqui, pessoal, número 29. No interior de um recipiente termicamente isolado e de capacidade térmica desprezível são colocados simultaneamente 3 corpos, X, Y e Z. Ao fim de um lapso de tempo, ocorre a elevação das temperaturas dos corpos X e Y. Então, vamos fazer um esqueminha aqui, né, para ficar mais fácil de entender. Porra, eu consigo separar essa folha aqui de papel. Então, questão 29. Então, ele falou que eu tinha 3 corpos, X, Y e Z. Ao final de um lapso de tempo, ocorre a elevação das temperaturas do corpo X e Y. Por isso é correto afirmar que, bom, se o X e o Y esquentaram, é meio óbvio que o Z tenha que ter resfriado, né? Certo? Se o X esquentou, quer dizer que o calor recebido por ele foi positivo. Se o Y esquentou, o calor recebido por ele é positivo. E como a questão falou que eles só trocam calor entre eles mesmos, né, já que eles estavam no interior de um corpo, de um recipiente termicamente isolado, o Z tem que ter resfriado para que ele perca calor. Então, o calor perdido pelo Z foi o que esquentou o X e o Y. Daí a gente tem que responder as afirmativas. Afirmativa 1. O corpo Z perdeu calor em quantidade igual a que foi ganha pelo corpo X. Basicamente ele está dizendo, tudo que o Z perdeu passou para o X. E é falso, né? O que o Z perdeu passou para o X e para o Y ao mesmo tempo. Então, falso. A 2. Os corpos X e Y, então vou colocar aqui do lado. A 1 é falsa. A 2. Os corpos X e Y ganharam calor sensível. Se eles mudaram de temperatura, a questão fala que eles esquentaram, né? Aqueceram, a temperatura aumentou. Então, é calor sensível, verdadeiro. A 4. O corpo Z ganhou determinada quantidade de calor. Ganhou? Não, ele perdeu. Falso. Afirmativa 8. O corpo Z perdeu calor. Bom, foi o que a gente falou. Verdadeiro. E a afirmativa 16. O corpo Z ganhou calor. Não, ele perdeu. E a questão fala, mas não é possível precisar em que quantidade. Não é. Não tem como falar as quantidades de calor que cada um ganhou e perdeu. Mas realmente ele perdeu e não ganhou, então é falso também. Então, se for, como é uma questão de somatória, né? A resposta final é 2 mais 8, 10. Então, a resposta final é 10. Beleza, pessoal? Essa questão não é tão difícil, né? Certo? Acho que não vai dar também a gente fazer tudo, né? Eita. Cadê meu caderno? A sala vai até 8h50? Só confirme aí pra mim. Isso, 8h50. Beleza. Qualquer coisa a gente deixa um ali sem fazer. Já para aproveitar o negócio, vocês perceberam que da lista que eu passei para vocês, essa é a 29, então falta 33, 34, 36 e 41A. Por que eu deixei só 41A? Então eu vou fazer ela agora, tá? Depois eu volto para essa página aqui. 41A. Porque ela é muito legal. 41A. Então eu vou ler com vocês lá 41. Ele fala assim: colocam-se 50 gramas de gelo a 0 graus Celsius em 100 gramas de água. Então misturei gelo com água.
Após certo tempo, veja que a questão não falou qual era a temperatura da água, tá? Após certo tempo, verifica-se que existem 30 gramas de gelo boiando na água e está todo mundo em equilíbrio térmico. Admitindo-se que não ocorreu troca de calor com o ambiente e que o calor latente de fusão do gelo é 80 calorias por grama, responda: qual a temperatura final da mistura? Vejam que essa é uma questão bem fácil de resolver. Se no final eu tenho gelo e água em equilíbrio térmico, vamos pegar o gráfico aqui, ó. Não era esse. Ah, fiz direto na apostila, né? Aqui, ó. Se no final ele fala que tem sólido e líquido no mesmo recipiente e em equilíbrio térmico, quer dizer que ele tem que estar seguindo essa linha. Aqui não é esse número, obviamente. Qual que é a temperatura em que eu posso ter sólido e líquido da água ao mesmo tempo? 0 graus Celsius. Ok? Para que o gelo se mantenha, tem que estar 0. E a água pode estar 0 também, sem problema nenhum. Então essa é a resposta da letra A. Beleza? A temperatura final é 0 graus Celsius. Por isso que eu pedi para vocês fazerem só a letra A, tá? A letra B tem continha, mas... é mais interessante. Então vamos fazer a 33 ali agora. 33. Essa tem bastante conta, né? Acho que vou colocar direto na equação essa, gente. Tá? É isso mesmo. Então vou colocar direto na equação. A questão fala assim, ó, um copo vazio de massa igual a 50 gramas está a 28 graus Celsius. Então eu tenho um copo a 28. Coloca-se nele... cadê? Colocam-se nele 200 gramas de água a 100 graus Celsius. O sistema atinge o equilíbrio térmico em 92. Admitindo que as trocas de calor ocorrem apenas entre o copo e a água, determine o calor específico do material do qual o copo é feito. Então, seria assim, ó, a água está muito quente e o copo está frio, né? A água está 100 e o copo está 28. Então, quando eu colocar esses dois em contato, eu vou ter uma troca de calor. A quantidade de calor que o copo recebe, mais a quantidade de calor que a água perde, tem que ser igual a 0. Por quê? Porque o calor que sai da água vai para o copo. Cada Q desse depende de variação de temperatura, né? Certo? A água estava 100 e esfria para 92, o copo estava 28, esquenta para 92. Então, no lugar de cada Q, a gente vai trocar... Clica. Cada Q desse, eu vou trocar pela equação do calor sensível, que é MC e T menos T0, né? Aqui pode ser ΔT ou T menos T0. Então, para o copo ficaria massa do copo, calor específico do copo, temperatura de equilíbrio menos temperatura inicial do copo. Mais, para a água, massa de água, calor específico da água, T menos temperatura inicial da água. E tudo isso igual a 0. Esse 0 indica que não é trocado o calor com o ambiente, só entre os dois. Agora substitui os valores. Massa do copo. A questão fala um copo vazio de massa 50. O calor específico do copo é o que eu quero descobrir. Temperatura de equilíbrio, 92. Menos temperatura inicial do copo, 28. Mais massa da água, 200. Calor específico da água, 1. Está lá no finalzinho, né? Mas sempre é 1. Bom lembrar disso. Temperatura de equilíbrio, 92. E temperatura inicial da água, 100. A água estava fervendo, né? Igual a 0. Vamos simplificar um pouquinho? Acho que já dá para fazer meio direitinho, né, gente? Vamos fazer Como nesse caso não precisa ser distributivo, vamos fazer o que está no parênteses primeiro. Então, vamos fazer separado aqui. Quanto dá 92 menos 28? 92 menos 28 é igual a 64. E aqui, 92 menos 100. Bom, essa a gente sabe fazer, né? Menos 8. E agora a gente vai multiplicar, então, as três coisas de cada lado. Então, aqui seria 50, C e 64. E aqui seria 200, 1 e menos 8. Então, primeiro aqui do lado esquerdo. 50 vezes 64, 3.200 C. Menos, vai para frente, 200 vezes 1 vezes 8, 1.600. E tudo isso igual a 0. E agora é só trocar de lado as coisas, né? Então, C é igual. O menos 1.600 passa mais. O 3.200 que estava multiplicando passa dividindo. E a gente consegue determinar que o calor específico do copo é 1.600 dividido por 3.200. Isso é igual a 0,5. Certo? Unidade está escrito lá no enunciado. Olha. Lá no finalzinho está escrito calor específico da água, 1 caloria por grama grau Celsius. Então, para o vidro também, né? Para o vidro não, para o copo. Não fala que o copo é de vidro. Para o copo também, caloria por grama grau Celsius. Então, fechou a questão aqui. Pessoal, difícil esse tipo de questão?
Tranquilo? Tá de boa? Tá, ninguém falou comigo. Beleza. Quero que você faça o seguinte, antes de eu passar para a próxima questão, que vai ser a última, tá? Só vou fazer mais uma agora. Pessoal, quero que vocês escrevam no chat o nome completo. Ah, beleza, Vitória. Tranquilo, então. Não é tão difícil a parte, né? Ela é meio trabalhosa ali, mas tá de boa. Pessoal, então escreva o nome completo de vocês no chat, que essa é a minha chamada, tá? Beleza? Daí depois eu pego o arquivinho do chat e faço a chamada com base nisso. Quem tá na sala e não escreveu é porque não tá aí. Então, eu tenho a 34 e a 36 e 6 minutos. Acho que não dá pra fazer as duas, tá? Tarará, número 34. Sim, número 34. E a número 30. Número 36 é bem mais complexa. Então, vamos fazer 34. Vocês sabem que questões difíceis é pra gente fazer em sala de aula, mas não é o tipo de questão que geralmente a gente cobraria numa prova, né? Certo? Uma prova é para vocês entenderem os conceitos, não para ver se vocês sabem resolver os problemas mais cabeludões. Esses vocês fazem em sala de aula, em casa e tal. Esqueci de mais uma coisa, já que vocês estão me ouvindo. Vocês têm que fazer a última trilha, tá? Então eu vou abrir hoje e ela vai ficar aberta até o dia da prova. Beleza, gente? A última trilha do bimestre. Então eu vou abrir ela hoje tá? E ela fica aberta daí até quarta-feira. Então vocês vão ter uma semana aí para fazer a trilha. Ok? Vou até anotar aqui. Eu vou até pegar um papel e anotar que eu tenho que abrir, senão eu esqueço. Então, assim, abrir trilhas. As duas primeiras já fizeram, né? Vou deixar isso aqui. Daí eu lembro de fazer isso depois. Daqui a pouco, a hora que eu for mandar os arquivos pro YouTube. Pessoal, então a gente fez a 33, vamos lá terminar com a 34. A 34 fala assim, ó, uma lâmina de alumínio de massa igual a 500 gramas está a uma temperatura de 80 graus Celsius. Qual é a massa mínima de gelo a zero que é preciso colocar em contato com a lâmina para que o sistema atinja 0 graus Celsius? Admita que o sistema é termicamente isolado. Eu vou fazer um desenho nessa, tá? Não precisaria, mas só para ficar mais simples para mim e para explicar para vocês também, né? Então, no início, eu tenho alumínio a 80 graus Celsius. Beleza? E eu tenho quanto gelo eu quiser, a questão fala que o objetivo é calcular qual é a massa de gelo a 0 graus Celsius. Vejam, quando eu colocar isso daqui perto, o que vai acontecer? Como o alumínio está mais quente que o gelo, o alumínio vai passar calor. Né? O alumínio vai passar calor para frente. Isso quer dizer que? Isso quer dizer que o alumínio vai esfriar. A questão é que o alumínio, no final, fica zero. Então, o alumínio vai perder calor. O alumínio vai ficar alumínio a 0 graus Celsius. Ele perdeu calor para o gelo. Só que quando o gelo recebe esse calor, ele não vai esquentar, né? Certo? Porque ele é gelo. Se ele está zero, ele vai derreter. Então, no final, eu vou ter alumínio a zero e eu vou ter uma poça de água a zero também. Por que aqui a temperatura não muda? Porque quando muda a fase de sólido para líquido, a temperatura não sofre alteração. Então, o alumínio perde uma quantidade de calor, como ele muda de temperatura, calor sensível. O gelo recebe uma quantidade de calor, como ele muda de fase, calor latente. Então, nesse caso, eu poderia escrever a mesma regra. Quantidade de calor que o alumínio perde, mais a quantidade de calor que o gelo ganha, igual a zero. Então, ficou aqui uma equação do princípio da igualdade das trocas de calor. Para o alumínio, ficaria massa C, né? Massa, calor específico, T menos T0, porque é calor sensível. Para o gelo, é calor latente, então é só ml. Beleza, gente? E agora a gente pode substituir os valores, né? Qual é a massa de alumínio? A questão fala, uma lâmina de alumínio de massa igual a 500. Czinho. Lá no finalzinho ele fala, dado calor específico do alumínio, 0,21. Então a gente tem que usar 0,21. Temperatura final do sistema, 0 para os dois, equilíbrio. Temperatura inicial do alumínio, 80. Mais. Massa de gelo, é o que a questão quer descobrir. E esse L
qual o calor latente da fusão do gelo. A questão fala também no enunciado lá na última linha. Dados, L de fusão do gelo, 80. Tudo isso igual a 0. Então fica assim, né? Se eu resolver o parênteses primeiro, 0 menos 80 é menos 80. E agora eu tenho que multiplicar os três valores aqui, né? Então eu vou multiplicar 500 vezes 0,21 vezes menos 80. Então vamos fazer aqui na calculadora. 500 vezes 0,21 vezes 80. Deu 8.400. Como tem um sinal de menos 8.400. Igual nada. Mais m vezes 80, 80, m igual a 0. Passar para o outro lado agora. O menos 8.400 passa mais, então ficou 80m igual a 8.400. E o 80 pode passar dividindo. Bom, quanto que vai dar massa? 8.400 dividido por 80 é 105. 105. E toda a massa, né? Como aqui era 500 gramas, aqui vai ser 105 gramas. Fechou então, gente? Então essa é a massa de gelo que eu preciso para esfriar esse alumínio. Certinho? Encerrou? E acabou de aparecer ali que falta menos de 1 minuto. Pessoal, então acho que é isso, né? A atividade para vocês fazer até segunda-feira é a trilha, né? Que vai ficar aberta até quarta. Daí na segunda a gente faz mais algumas atividades do livro de atividades. Fechou? Então